Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química e o conteúdo da nossa aula de hoje é ligação iônica e ligação metálica. Então iremos estudar sobre os compostos iônicos, a formação da ligação iônica, a fórmula unitária e as propriedades dos compostos iônicos. E da ligação metálica, as propriedades dos metais, ligações metálicas e as ligas metálicas, que são muito importantes no nosso cotidiano. Quer saber mais sobre isso? Então chegue junto e vamos aprender sobre ligações iônicas e ligação metálica. Ligação iônica. A ligação iônica ela ocorre entre metais e ametais e raramente ela ocorre entre metais e hidrogênio. E nessas formações de ligações iônicas são produzidos os aglomerados iônicos, que são formados por muitos íons em quantidades indeterminadas. Tá? Não se tem ideia de quantos íons formam um aglomerado iônico. Exemplo de compostos iônicos que existe no nosso cotidiano, tem o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, tá? Ele é um composto iônico, e ainda o sulfato de cobre, que ele pode ser encontrado em casas que vendem produtos agropecuários. Então, a ligação iônica ela ocorre entre um metal e um ametal. Mas como é que funciona esse tipo de ligação? Como é que ocorrem essas ligações? O metal, já vimos que ele apresenta uma alta eletropositividade, ou seja, tem tendência a perder elétrons. Ou, como aqui está escrito, são átomos com baixa eletronegatividade, ou alta eletropositividade. O ametal, eles são átomos com alta eletronegatividade, então tem tendência a ganhar elétrons. Os metais, quando perdem elétrons, eles formam íons de cargas positivas, que são chamados de cátions. E os ametais, quando eles recebem elétrons, eles formam íons de cargas negativas, chamadas de ânion. Como formou uma carga positiva e uma carga negativa, eles vão se atrair e, por forças eletrostáticas, irão formar os compostos iônicos ou as substâncias iônicas. Certo? Assim que funciona a formação de ligação iônica entre um cátion e um ânion e através de forças eletrostáticas. E, além disso, tem esse detalhe importante que, quando ocorre a formação de ligação química entre os átomos, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, ou seja, se for maior do que 1,6, maior vai ser a predominância da ligação iônica. Então, quanto maior for a variação de eletronegatividade maior do que 1,6, mais predominantemente iônica vai ser a ligação química. Vejamos. A formação de ligação iônica. Por exemplo, o cloreto de sódio, que é muito conhecido por todos nós, que é o NaCl. Observe que inicialmente tem-se um átomo de sódio, considerando somente um átomo para facilitar o nosso estudo, e um átomo de cloro. Eles irão reagir, formando o cloreto de sódio. Eletronicamente, podemos representar essa reação de formação de um composto iônico, essa formação de ligação iônica, da seguinte forma. Antes da reação, observe que tem um elétron na camada de valência do sódio, e para o átomo de cloro contém 7 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? O átomo de sódio ele vai doar um elétron para o cloro, porque ele só precisa de um para se estabilizar segundo a regra do octeto. E após a reação, observe que o cátion de sódio que foi formado, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, teoricamente, ele vai estar mais estável. E o ânion cloreto, ele vai estar agora na sua camada de valência com 8 elétrons, contando com o elétron que ele recebeu do átomo de sódio. Então, ele está mais estável, seguindo a regra do octeto. Esses elétrons estão com cores, assim, somente para uma forma didática, tá? Mas elétrons não têm cores e também não são tão grandes assim, só uma maneira didática para representar, para facilitar o nosso estudo. Após a reação, formou esses cátions e esses ânions, eles irão se atrair por forças eletrostáticas e vão formar esses aglomerados iônicos. Então veja que são muitos íons, né, de sódio e de cloro se atraindo por forças eletrostáticas. E esses aglomerados iônicos também podem ser observados com um pouco mais de especificidade, de clareza, que eles formam cubos, ou seja, eles formam retículos cristalinos que têm um formato cúbico. Observe, por exemplo, que nesse vértice tem o cloro, sódio, cloro, sódio, cloro, sódio, sódio e cloro.
então tem o formato de um cubo. Tá? Então, os compostos iônicos formam esses retículos cristalinos. Fórmula unitária. Essa fórmula unitária, ela mostra a menor proporção em números inteiros entre os cátions e ânions, de modo que a carga dos cátions seja neutralizada pela carga total dos ânions. Que assim, já vimos que nos compostos iônicos eles são formados por muitos íons em quantidades indeterminadas. Então não tem como a gente representar todos os íons que estão presentes ali no composto iônico. Para facilitar, a gente representa por uma fórmula unitária, certo? Vejamos o exemplo, o cloreto de potássio e o cloreto de cálcio e ainda o fluoreto de alumínio. O potássio ele é um elemento químico que pertence à família 1, então ele tem um elétron na camada de valência. Vai reagir com o cloro. O cloro ele pertence à família 17, então tem 7 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? O átomo de potássio ele vai doar este elétron para o cloro e, ao fazer isso, vai ser formado o cátion K+, mais o ânion cloreto, com 8 elétrons na camada de valência. Por forças eletrostáticas, eles irão se atrair. O potássio também está com 8 elétrons na camada de valência, só que não representa, para facilitar. Forma o composto KCl, que pode ser representado somente dessa maneira, ou ainda representado por K+, Cl-. Tá? Geralmente é representado somente no KCl, uma forma didática também de facilitar nosso estudo. Cloreto de cálcio. O cálcio é um elemento químico que pertence à família 2 da tabela periódica, então ele tem 2 elétrons na camada de valência. O cloro, já vimos que ele pertence à família 17, então tem 7 elétrons na camada de valência. Cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro átomo de cloro também vão ser 2 átomos de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. O átomo de cálcio ele vai doar um elétron para este átomo de cloro e o outro elétron para outro átomo de cloro. Com isso, vai ocorrer a formação do cátion, Ca2+, porque ele perdeu 2 elétrons, mais 2 ânions cloreto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos. Que por forças eletrostáticas, eles irão se unir por forças eletrostáticas, formando o composto CaCl2. Veja que são 2 átomos de cloro, então vão ser colocado o número 2 subscrito aqui do lado direito do átomo de cloro. É somente um átomo de cálcio, então o número 1 a gente não precisa colocar, já fica subentendido que vai ser 1. E o fluoreto de alumínio. O alumínio ele pertence à família 13 da tabela periódica, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então ele vai perder esses 3 elétrons. Vai perder para quem? Para o flúor. O flúor pertence à família 17, então tem 7 elétrons na camada de valência e precisa receber somente mais 1. Como o alumínio precisa doar os 3, então vai ser necessário 3 átomos de flúor. 1, 2 e 3, tá? Cada um está com 7 elétrons na camada de valência. Então, o átomo de alumínio vai doar um elétron para esse átomo de flúor, um elétron para este e um elétron para este. E assim, vai produzir o cátion Al3+, mais 3 íons fluoreto. Vou colocar aqui só um 3 para facilitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons aí, fluoreto. Por forças eletrostáticas, esses íons vão se atrair, formar o composto AlF3. São 3 fluoretos, então 3 vem aqui subscrito para um átomo de flúor do lado direito.
Propriedades compostos iônicos. Quanto à fase de agregação, em geral, eles são sólidos a 25 graus Celsius e 1 atm, que são as condições ambientes. Pontos de fusão e de ebulição, em geral, são muito elevados, então eles apresentam altos pontos de fusão e de ebulição. Quanto à solubilidade, nem todos os compostos são solúveis em água. Geralmente o que a gente conhece como cloreto de sódio, sulfato de cobre, cloreto de alumínio, eles são solúveis em água, mas tem muitos sais que não são solúveis em água. Quanto à dureza, lembrando, a dureza é uma propriedade que o material apresenta a resistência ao risco. Então, alguns apresentam baixa dureza, ou seja, em geral, os compostos iônicos possuem elevada dureza, uma elevada resistência ao risco. Quanto à tenacidade, que refere-se à resistência a um choque mecânico, os compostos iônicos eles apresentam baixa tenacidade. Ah, professor, mas como é que a gente vai testar isso? Simples. Basta você pegar lá uma pedrinha daquele sal grosso, que você pode ter em casa, ou pedir para o vizinho, pedir para o vizinho, pegar um martelo ou alguma coisa e bater, tec, você vai ver que ele vai quebrar em partes, ou seja, ele não resiste a um choque mecânico. E ainda quanto à condutividade elétrica, os compostos iônicos eles não conduzem corrente elétrica na fase sólida, eles só conduzem corrente elétrica na fase líquida ou em solução aquosa, porque nessas condições os íons estão livres, portanto permitem a passagem da corrente elétrica. Para saber se realmente a gente conseguiu fixar essa parte de compostos iônicos, vamos responder essas três questões. Questão 1. Quando íons de cargas opostas, formadas por elementos do grupo 1 e do grupo 17, são aproximados, ocorre uma forte atração entre eles e grande quantidade de energia é liberada. Essa força de atração é chamada... Veja, falou força de atração, refere-se à ligação iônica. Mas como é que a gente vai ter certeza que é ligação iônica? Porque ele falou que utilizou o íon do grupo 1, ou seja, da família 1, dos metais alcalinos, e um elemento da família 17, que é um halogênio. Então, envolve um metal com um ametal. Família 1, família 17. Então, realmente uma ligação iônica. A resposta é a letra B. Segunda questão. Sabendo que o número atômico do cálcio é 20 e do cloro 17, a fórmula de um provável composto entre esses dois elementos será... Eu vou fazer de duas maneiras. A primeira, que o cálcio já sabemos que ele pertence à família 2, a família dos metais alcalinos terrosos. Então, tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai ter a tendência a perder esses 2 elétrons, então forma o cátion Ca2+. O cloro pertence à família 17, coincidentemente tem 17 elétrons também, número atômico 17. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa receber somente um para se estabilizar, então forma o íon cloreto. Certo? Tá aí, os 2 cátions que irá formar. Vamos prever qual vai ser, então, o composto iônico formado. Veja, preste bem atenção nesse detalhe. Ca2+, mais Cl1-. Vamos colocar 1 só por efeito didático. Para a formação do composto iônico, a gente pega esse valor 2, sem o sinal, coloca subscrito para o cloro e pega esse valor 1 sem o sinal, coloca subscrito para o cálcio. Vai formar o Ca1, só que a gente não coloca, precisa colocar, Cl2. Então, esse vai ser o composto iônico formado. CaCl2, a resposta correta vai ser a letra E. Uma outra maneira para saber disso poderia fazer distribuição eletrônica. Do cálcio, número atômico 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, camada de valência do cálcio contém 2 elétrons. E o do cloro, número atômico 17, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Camada de valência tem 7 elétrons, então precisa receber somente um para se estabilizar. Então, tanto faz você utilizar um método ou outro, encontrando a resposta correta está maravilha, beleza?